Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 27 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo, e a grande novidade de ontem para hoje foi a enorme tempestade no Mar Negro. Se formou uma tempestade como não se via há 100 anos na região, ondas enormes destruíram cidades como Sochi e várias outras cidades aqui na costa da Rússia. Na costa da Ucrânia, aqui os danos não foram tão grandes, porque o vento estava soprando de leste para oeste, mas Sevastopol, muitos danos, aqui na Crimeia ocupada, Mariupol, toda essa região aqui sofreu muito com essa tempestade, né? O que tem aqui do lado da Ucrânia é justamente muito frio, muita neve. Caiu uma nevasca enorme ontem, as estradas, por exemplo, a estrada que liga Kiev a Odessa, que é uma estrada muito importante lá na Ucrânia, está completamente intransitável, com metros de neve em alguns pontos. A situação do tempo, do clima, está bastante crítico, né? E parece que esse clima está indo para Moscou. Moscou deve receber essa tempestade nas próximas horas aí, até amanhã, né? Uma tempestade como não se vê há 100 anos. Então vamos mostrar algumas imagens disso daí. Evidentemente, nessa situação, muito pouca coisa avançou na linha de frente, mas a gente tem algumas informações ainda sobre o ataque de drones ontem, feito pela Ucrânia em várias regiões aqui da Rússia. Vocês lembram, a gente falou sobre isso ontem, mas os russos diziam que não, a maior parte dos drones foi derrubada, não causou dano nenhum, tinha só uma imagem ou outra de dano causado pelos drones, né? Pois é, agora a gente vai ver que teve dano significativo sim. Uma unidade militar foi atingida em Moscou, não se sabe o número de mortos. Foi atingida também uma fábrica de tratores e tanques, e também aqui em Smolensk, também uma unidade de aviação aqui foi atingida duramente também, pelo menos 2 MiG-31 foram destruídos. Então essas são as grandes novidades. O Congresso americano também está planejando fazer a votação da ajuda para a Ucrânia no dia 4, na semana que vem, né? Tomara que consigam aprovar a ajuda à Ucrânia e Israel no Congresso americano dia 4. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Anarco-Palhachotismo, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá falar sobre a tempestade, porque é impressionante realmente, né? As temperaturas muito baixas na região, os ventos vindo aqui do oeste, né, em direção a leste, então atingiram em cheio aqui tanto a Crimeia ocupada pelos russos, quanto a costa russa aqui no Mar Negro, inclusive como eles fazem essa curva aqui, ó, também atingiram Rostov-on-Don, Mariupol, a costa aqui ocupada do Mar de Aral, né, a costa do Mar de Aral ocupada pela Rússia. Então, realmente uma tempestade muito grande, de 100 anos, a gente vai mostrar a destruição que isso causou. Na Ucrânia, aqui, né, a questão toda é o frio, né, muito frio, muita nevasca. Como vocês podem ver, a região aqui de Odessa teve, lógico, muitas ondas, muita coisa, mas não tão grandes quanto o lado de cá, porque o vento estava soprando nesse sentido, né. O problema aqui em Odessa é a nevasca, muita neve mesmo. Bom, aqui vocês têm uma ideia do que está acontecendo em Sochi, né. Sochi é uma cidade turística russa, fica justamente nessa região aqui, ó, pertinho da Geórgia, e é uma cidade turística muito importante, lá teve até os Jogos de Inverno, algum tempo atrás ali, e olha só a situação aqui, a água entrando dentro da cidade completamente, né? Уже все рвет. Глянь, как вода фигачит. Ali também, esse aqui também é a região de Sochi, tá? Isso tudo aqui é região de Sochi, mas teve outros lugares também, ó. Aqui é Crimeia, ó. Isso aqui é Crimeia. Dá para ver que a área de lazer do hotel aqui, né, que ficava perto do mar, o mar tomou totalmente e as próprias varandas do hotel ali
parecem muito destruídas aqui nessa região, né? Realmente... uma outra estrutura qualquer aqui, parece coisa de praia realmente, e totalmente destruída pelas ondas ali, né? Então isso aqui é o que está se vendo em toda essa região aqui, toda a costa russa aqui, e na Crimeia principalmente, muita coisa na Crimeia, né? Tem aqui mais algumas imagens, eu não vou ficar passando todas as imagens, porque é tudo a mesma coisa, né? Um monte de imagem. Agora, tem umas coisas curiosas aqui, né? O pessoal mostrando aqui que os russos cavaram trincheiras aqui na praia, lá na Crimeia. Vocês lembram disso, né? A gente até questionou esse negócio, não é possível. Isso aqui deve ser no máximo um treinamento dos russos. Não faz sentido eles cavarem trincheiras na areia, assim. Não tem lógica isso. Mas o pessoal apontou que não, que isso pode ser que, para o caso dos ucranianos tentarem fazer um desembarque no mar aqui, não sei o que lá, né? Enfim, seja lá o que for que eles usaram para fazer isso, não sobrou muita coisa depois dessa tempestade, né? E, inclusive, o pessoal está reportando que já teve informação de helicóptero russo danificado por conta do vento, né? Estavam protegidos, estavam espalhados para evitar bombardeio ucraniano, né? Porque se você bota os helicópteros muito juntos ali na Crimeia, os ucranianos jogam um HIMARS e destroem todos juntos. Aí os russos botaram eles todos afastados. Só que afastados começaram a ficar em lugares que não estavam tão protegidos assim, e aí com a ventania acabou danificando alguns, né? Aqui também uma estrada de ferro entre Sochi e Tuapse, tá vendo aqui? Demoliu completamente a estrada de ferro aqui. E vai ser difícil reconstruir isso daqui, porque até botar toda as pedras aqui de novo, reconstruir essa área toda aqui, né? Normalmente você reparar a linha de ferro é rápido, mas nesse caso aqui pode ser uma coisa mais complicada de se fazer. Ainda mais enquanto a tempestade estiver acontecendo, né? Tuapse fica mais aqui para cima, Tuapse fica aqui, Sochi fica aqui, então a estrada de ferro é justamente essa estrada que liga essas duas coisas aqui. Aparentemente ela sai cortando justamente a região costeira aqui, né, junto com essa estrada que tem aqui também. Aqui, ó, dá para ver, a estrada vai um pouco para cá e essa linhazinha cinza pequenininha aqui é onde tem a estrada de ferro aqui na região que acabou sendo danificada ali, né? Bom, essa imagem aqui está correndo por aí pela internet dizendo que foi um navio russo que teria tido problemas e afundado no Mar Negro. Mas o pessoal já identificou que essa imagem não é de agora, é uma imagem antiga de um navio no Marrocos, não tem nada a ver. É aqueles casos em que alguém puxa uma imagem e começa a espalhar, então não teve nada. Os próprios russos que estavam espalhando essa mensagem, então essa imagem dizendo que era um navio do tipo Raptor, não sei o que lá, que partiu no meio. Não, isso aqui é uma imagem de um navio container no Marrocos que partiu no meio. Isso é verdade, mas já fazem vários anos isso daqui, né? Bom, no lado da Ucrânia, como eu falei para vocês, o problema é a neve, né? É o frio. Isso daqui é na região de Odessa, olha só. Muito frio, muita neve, uma dificuldade muito grande ali na região. Como eu falei para vocês, a estrada entre Odessa e Kiev, essa grande estrada que tem aqui, essa linha laranja que sobe aqui em direção entre Kiev e Odessa, ela está interrompida com vários metros de neve, tem caminhão parado, tem um monte de coisa. Realmente assustador o clima nesse momento, né? Parece que vai se confirmando que esse inverno vai ser um inverno excepcionalmente frio ali na região, né? Que bom que a gente fez a vaquinha para mandar os sacos de dormir para os brasileiros lá, né? Compramos sacos de dormir para menos 40 graus e não duvido nada que ao longo desse inverno chegue esse nível de temperatura por lá, né? E vai acabar sendo uma disputa para ver quem está mais bem equipado, porque quem não tiver tão protegido assim vai acabar morrendo congelado nesse inverno aqui. No inverno passado não foi tão frio assim, foi um inverno relativamente ameno para os padrões da Ucrânia, mas esse inverno está parecendo que vai ser muito duro mesmo, né?
E, bom, como a gente falou, esse ciclone todo está indo em direção a Moscou e deve chegar nas próximas 13 horas. Espera-se queda de neve que a neve que deve cair em Moscou deve ser a maior em 40 anos. Ou seja, em 40 anos significa que muita gente da população de Moscou nunca viu uma neve tão grande quanto essa na vida, né? Então, vai passar pela Ucrânia também, tá vendo? Passa pela Ucrânia e está se dirigindo para Moscou. O pessoal em Kiev já falou que está muito frio, muita nevasca, muita neve. Realmente, o inverno veio com tudo aqui na região. Bom, isso daqui foi um armazém militar na região de Yakutsk. É relativamente longe isso aqui da frente da Ucrânia, né? Ele está dizendo aqui, o Igor Shusko está dizendo que partisãos colocaram fogo nesse armazém militar. Pode ser que pessoas favoráveis à Ucrânia tenham botado fogo nesse armazém. Ou pode ter sido um acidente, pode ter pegado fogo também, né, por conta de algum acidente. Mas o fato é que sim, está pegando fogo ali, vai dar trabalho para os russos isso, né? Mas a grande coisa que a gente tem de ontem para hoje é essa grande explosão aqui que houve na planta de tratores de Chelyabinsk. Chelyabinsk fica bem para cá na Rússia, não é perto da linha de frente, é bem para cá, ó. Aqui, ó, Chelyabinsk. Essa região aqui, você vê que é bem longe da Ucrânia, né? Então isso aqui provavelmente não foi um drone, mas também pode ter sido um sabotador, pode ter sido um partisão que fez a sabotagem aqui. Aliás, aquela outra imagem que a gente mostrou aqui dos armazéns, aqui é em Yakutsk. Yakutsk é ainda mais para cá, é já quase chegando aqui no Pacífico, em alguma região por aqui. Então, coisas que aconteceram muito longe, mas podem ter sido partisãos, né? Pode ter sido sabotagem. A gente sabe que a Ucrânia tem um grupo de sabotadores dentro do território russo agindo já há algum tempo, né? E alguns, inclusive, foram pegos e coisa e tal, mas muitos ainda estão agindo por ali. Agora, é possível até que eles tenham feito essas coisas mais aqui em direção a leste, até para fugir da perseguição russa por aqui, né? É lógico que os russos ficam mais preocupados com a região próxima à Ucrânia, né? E, bom, o que aconteceu aqui? Uma grande explosão na fábrica Ural Vagon Zavod, que é um grande conglomerado que aqui diz que é uma indústria de produção de tratores, mas na verdade produz esteiras, motores e várias peças que são usadas tanto em tratores quanto em tanques. Então uma boa parte dos motores dos T-72 que a Rússia produz, ela produz nessa fábrica, né? Então foi uma grande explosão, tem aqui algumas imagens bem complicadas aqui do incêndio que teve lá. Algumas imagens mostrando que foi um incêndio elétrico, tá? O que pegou fogo foi justamente os transformadores da fábrica, mas isso daí é o tipo da coisa que você incapacita toda a fábrica, né? Porque fábrica nenhuma funciona sem energia elétrica e com isso a fábrica está parada. Dá para você ver aqui, é uma planta muito grande, é uma área industrial enorme aqui em Chelyabinsk. E a parte que pegou fogo foi esse trechozinho aqui, ó, onde justamente ficam os transformadores que abastecem toda a planta, né? Aqui tem a geolocalização feita, né? Mas já deu para a gente ver direitinho onde é que era ali. A fábrica de trator caiu justamente aqui na questão aqui nos transformadores aqui, né? Bom, além disso, a gente ficou sabendo de alguns ataques que foram feitos ontem pelos ucranianos, né, com drones, e que acertaram unidades ali na região. Olha só, um drone atingiu um prédio na divisão Kantemirovskaya. É uma das principais divisões, uma tropa de elite, a tropa encarregada de defender Moscou do exército russo, né? Então explodiu essa casa, tem um monte de incêndio aqui. É um daqueles drones que eles disseram que derrubaram. Então aqui, oficiais russos que declararam que o drone tinha sido derrubado ontem. Está todo mundo quieto agora que ficou provado que o drone não foi derrubado, que atingiu a planta militar ali na região de Moscou. Isso aqui é em Moscou, aqui na região de Moscou. E eles não falam o quanto que foi de mortes. Não sabe quantos russos morreram nesse ataque ali no prédio quantos soldados morreram, né? Nesse prédio aqui, né? Agora, esse daqui foi outra coisa também, o ataque em Smolensk, né? Vocês lembram, uma das cidades atingidas ontem foi Smolensk.
essa cidade aqui. E particularmente aqui fica uma grande fábrica dos russos de produção de aeronaves. E também em Smolensk você teve, agora a gente fica sabendo, né? Ontem os russos falaram, não, derrubamos tudo, os drones ucranianos não atingiram nada. A gente fica sabendo agora que pelo menos 2 MiG-31 foram completamente danificados e a coisa está pegando fogo ali nessa planta de produção de aviões ali na Rússia, né? Então, mais um ataque bem sucedido. Isso daqui também é o pessoal conversando sobre Smolensk, né? Sobre o ataque de Smolensk. Então aqui, muitas pessoas estão dizendo sobre explosões aqui próximo da cidade. Não existe informação oficial ainda. Por favor, não tirem fotos nem façam vídeos do que está acontecendo. É lógico que o pessoal fez fotos e vídeos do que está acontecendo. A moça aqui fez questão de botar a cara dela também para facilitar a perseguição depois. E aqui, ó, a coluna de fumaça em cima da fábrica lá de aeronaves ali em Smolensk, né? Então tem aqui o pessoal conversando, não? O que houve? A gente não soube, não conseguiu ouvir, não sei o que lá, o pessoal conversando. Foi 10 minutos atrás, 2 flashes e de repente 2 explosões, né? Ou seja, foram os drones ucranianos ali na região que atingiram, no mínimo, os dois MiG-31, mas parece que mais coisa foi atingida ali na planta. É uma fábrica, um lugar que se fabrica aeronaves ali, né? E teve um outro ataque ucraniano também. Aí a gente não sabe se é ucraniano ou se foi dos próprios russos, tá? O pessoal está reclamando aqui que teve um bombardeio na região de Kayutovo, ali próximo de Orlivka, né? A gente está falando aqui de região ocupada da Ucrânia. Orlivka aqui, essa região é uma região aqui mais perto ainda da linha de frente. Vocês lembram, a linha de frente está aqui em Toretsky, foi justamente onde os ucranianos avançaram recentemente alguma coisa aqui nessa região, e Orlivka é aqui, e essa coisa aconteceu em algum ponto aqui mais perto, entre Orlivka e a linha de frente, né? E o pessoal está falando aqui que foram os ucranianos que lançaram essa bomba, e em frente à casa 93, e a varanda foi danificada, e a linha de força, né, o poste foi danificado também. A grande vantagem é que não teve vítimas, né? O tamanho da cratera no asfalto é enorme e formou como resultado dessa explosão de uma bomba lançada pelos ucranianos. 3 metros a cratera, o tamanho da cratera, né? Do tamanho da estrada. Só que o que o pessoal está dizendo aqui é que o mais provável foi os russos mesmo terem jogado outra bomba FAB, né? Essas bombas FAB são bombas russas que, em tese, elas têm sistema de JDAM. Então o avião russo nessa região aqui faz todo sentido. Estavam tentando bombardear as tropas ucranianas aqui que estão avançando aqui em Toretsky. Então o avião russo ele chega aqui perto da linha de frente, solta a bomba, o JDAM abre e a bomba ela plana até chegar na linha de frente e atingir o alvo pretendido, né? Só que essa não seria a primeira vez que acontece do JDAM russo falhar e a coisa não abrir, e aí a bomba cai verticalmente e acaba atingindo as próprias regiões, o próprio pessoal russo aqui na região, né? Então, aparentemente, foi isso que aconteceu aqui na região, foi uma JDAM dos próprios russos lançadas ali. Faz sentido por não ter não ser nenhum lugar especial, né? Então, antes da gente entrar na linha de frente propriamente dita, vamos lembrar aqui, muitas cidades na Crimeia estão sem luz, sem água, sem aquecimento. Isso é preocupante, lá já está fazendo bastante frio. Muitas cidades estão interditadas aqui, você não consegue chegar na cidade porque a estrada foi destruída pela tempestade. Está todo mundo curioso de ver como é que está a ponte da Crimeia, porque os russos tinham colocado um monte de defesas aqui para os ucranianos não poderem usar aqueles drones marinhos deles, né? Eles chegaram a explodir uma parte da ponte aqui usando drones marinhos, mas os russos não querem, botaram obstáculos para impedir isso. Só que agora, o que acontece, né? Pode ser que esses obstáculos tenham sido levados por essa maré aí excepcional que está acontecendo, né? E, enfim, isso é realmente mais um ponto para dificultar ações por aqui. Mas dito isso, teve alguma ação na linha de frente. De ontem para hoje, a 61ª e a 177ª Brigadas Marine russas tentaram tomar Krink de novo, tentaram retomar as posições dos ucranianos aqui e não conseguiram. Os ucranianos conseguiram repelir os ataques
e ainda causar grandes danos ali aos russos, né? Inclusive a concentrações de tropas do inimigo. Então continua Krink do mesmo jeito. Aqui também em Verbove, os ucranianos estão lutando aqui no limite da área cinza, então dá para ver que eles estão avançando aqui para leste também nessa região, estão conseguindo avançar aqui para leste, e isso é positivo, né, para justamente abrir o flanco aqui contra Verbove, mas via de regra nenhuma grande mudança de ontem para hoje. Aqui em Bakhmut, esse aqui é um ucraniano escrevendo, a situação é difícil, mas estável, né? Os russos estão avançando cratera a cratera, acumulando gente na linha de frente, e de repente eles dão um comando e todos eles saem em um assalto tentando tomar a posição dos ucranianos, né? Mas muitos drones diferentes são usados, inclusive FPV, até drones grandes de agricultura. Eles também usam sistemas de guerra eletrônica de pequeno rádio nos drones e atacham ao Mavic e conseguem atrapalhar a comunicação naquela região ali, né? Eles não têm poucas munições, estão atirando constantemente e principalmente em pontos que ele já determinado previamente. Então ele está dizendo que os ucranianos estão resistindo ali na região, mas não está fácil não, né? A situação ali está crítica ali em Bakhmut, no sul de Bakhmut. Aqui um Telegram falando sobre a situação em Kupiansk, tem a tradução aqui embaixo, é justamente o general Sirski, né, falando sobre a situação na direção de Kupiansk. Unidades formadas com prisioneiros, né, tal do Storm Z, são usadas para assaltar as posições ucranianas, e existe a presença de antigos soldados Wagner, que também fazem parte nesses assaltos. Os ocupantes russos não tiveram nenhum sucesso nessa direção. A luta continua próximo de Ivanivka, Sinkivka, Kharkiv, na região de Kharkiv. Na região de Liman, o inimigo está tentando atingir, ocupar a floresta de Serebriansk. Ele está falando dessa região aqui, ó, próximo de Kupiansk, Sinkivka aqui, eles estão tentando tomar Sinkivka, Ivanivka é um pouco mais aqui para baixo, eu não vou achar direitinho aqui, mas é algum lugar por aqui. Ou seja, o ponto é que os russos tentaram avançar aqui e não conseguiram. Na direção de Liman, como ele diz, nessa região aqui, Liman tá aqui, ó, né? Eles estão tentando agora atingir essa floresta aqui, que está dominada pelos ucranianos. Os russos estão tentando tomar essa floresta aqui, né? Também ele fala aqui sobre a região de Bakhmut, mas a gente já viu ali a mesma coisa que já foi dita ali antes, né? A televisão russa está falando que agora, depois de 2 anos de guerra, centenas de milhares de russos mortos, eles perceberam que guerra com países industrializados é pior do que Afeganistão e Chechênia, né? Os russos estavam achando que atacar a Ucrânia seria molezinha, como foi para eles dominar a Chechênia, e olha que eles passaram aperto, né? A primeira guerra da Chechênia, a Rússia perdeu, só na segunda que eles conseguiram lá, e só conseguiram devido à traição do pai do Kadyrov, né? O Afeganistão também eles tentaram durante muito tempo e não conseguiram. Então, olha só, aqui isso aqui são a mídia russa falando, né? Os rapazes estão realmente na merda, é muito assustador imaginar suas piores fantasias. E eles têm que deixar tudo isso para trás, né? Não é como o Afeganistão ou Chechênia, é muito pior, né? É lógico que seria muito pior, mas o que acontece? Por que a Rússia achava que seria fácil na Ucrânia? Devido à experiência de 2014. De fato, em 2014, com o país em ebulição devido à manifestação lá, a Praça Maidan, né? Ao que aconteceu, a troca de poder, de fato, os russos conseguiram tomar a Crimeia de forma muito rápida, né? E praticamente sem disparar nenhum tiro, eles tomaram a Crimeia em 2014, porque pegaram o governo ucraniano despreparado. Eles achavam que ia ser da mesma forma agora, né? Só que esqueceram que nesse meio tempo a Ucrânia percebeu o problema, percebeu que precisava modernizar as forças armadas e coisa e tal. Então a Rússia está encontrando agora um desafio muito maior, né, ali na Ucrânia, né? Enfim, é isso daí. É só desistir, é só tirar as tropas russas que resolve o problema imediatamente, né? Vamos dar uma olhada aqui nas cartas do Paul Volan, muito bonitas aqui os mapas, e ele mostra aqui uma área aqui tomada pelos ucranianos próximo de Robotny, a oeste de Robotny, né, que foi tomado aí nos últimos dias. Fora isso, uma série de confrontos que continuam aqui na região. Ele coloca o detalhe aqui desse avanço, 0,75 km de controle para os ucranianos a mais.
Aqui em Avdiivka, os russos continuam atacando em um monte de direções, mas o único ganho efetivo foi aqui, um pouquinho, 0,63 km aqui nessa direção do entroncamento aqui, né? Repara como é que esse mapa aqui do pessoal do Live WAMAP está realmente muito pessimista, né? Eles colocaram aqui grandes partes aqui já dominadas pelos russos, mas isso daqui não isso aqui é falso. Os russos não chegaram nesse cruzamento aqui ainda, estão tentando chegar lá. Acho que nem chegam, mas estão tentando isso, né? O vídeo de hoje do Reporting from Ukraine, ele fala sobre o sul ali de Avdiivka, né? Essa região aqui que é chamada região industrial de Avdiivka aqui. Esse lugarejo aqui, tá vendo? Eles chamam de planta industrial de Avdiivka. E ele está falando aqui que os ucranianos de fato decidiram abandonar essa área para formar exatamente uma armadilha para os russos aqui, né? Os ucranianos dominam toda essa área aqui em volta, e essa região aqui é uma região mais baixa e uma região que não oferecia abrigo, né? Porque os russos bombardearam tanto aquela região que não ficou nenhum prédio ali, não tinha mais nenhum abrigo ali. Então o que os ucranianos fizeram? Eles recuaram, né? Aí os russos comemoraram, tá vendo? Os ucranianos estão desistindo, estão saindo de Avdiivka. Não, seus otários, eles saíram dessa área aqui que não tem mais nenhuma condição de oferecer segurança. No que os russos vieram, tomaram a área, beleza, tomaram a área, imediatamente os ucranianos começaram a destruir os russos nessa área aqui, porque eles têm a terra mais alta do lado, e ali os russos não conseguem nenhum suporte. Foi o que ele mostrou aqui, que deu mais de 1000 mortos russos ontem, grande parte devido a essa ação aqui nesse lugar, né? E os russos continuam tentando tomar o lugar, estabelecer o controle aqui e não conseguem, e morre mais russo. Vai ser uma coisa muito produtiva essa armadilha aqui no sul de Avdiivka, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o ataque ucraniano ontem com drones contra a Rússia, né? E daí eles falam que justamente os russos estão preocupados com a falta de defesa antiaérea ali dentro da cidade, né? O Putin falou com o Shoigu e fizeram um anúncio da Sistema de Defesa Aérea Unificado para o CSTO. O CSTO é tipo a OTAN da Rússia, né, que envolve, além da Rússia em si, o Belarus e mais alguns países aqui da Ásia Central. Alguns estão para sair desse acordo, mas, enfim, eles estão querendo fazer um sistema de defesa antiaérea centralizado, né, unificado. Só que o que acontece? O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que a Rússia vai tirar sistemas de defesa antiaérea de Belarus, já tirou aqui de Kaliningrado, né? Isso aqui, ó, a inteligência britânica está falando aqui que a Rússia tirou vários ativos de defesa aérea lá de Kaliningrado. Kaliningrado é esse esclave aqui russo, né? Entre a Lituânia e a Polônia, e é basicamente o pessoal tá até brincando, né? Agora que tiraram dali, pô, podia a OTAN ir lá aproveitar e acabar com esse problema de uma vez, né? Controlar aquilo ali, dá para Polônia ou dá para Lituânia esse negócio e acaba com Kaliningrado de uma vez. Podia aproveitar isso, né? Tiraram toda essa defesa antiaérea aqui, provavelmente vão tirar de Belarus também, justamente para tentar segurar esses ataques ucranianos aqui, porque eles estão vendo que os ataques doeram, né? Conseguiram atingir várias fábricas importantes, vários objetivos importantes aqui em Moscou, né? Desespero dos russos. Outra coisa que falhou dos russos foi a tentativa deles de fazer imigração como arma, né? Pelo menos ali na Finlândia. Tentaram botar um monte de imigrante lá para avançar para a Finlândia. A Finlândia fechou totalmente a fronteira, os caras não conseguiram entrar. Agora o que a Rússia está fazendo? Está criando hospedagens temporárias para esse pessoal perto da fronteira, na expectativa de que a Finlândia não consiga manter a fronteira por muito tempo fechada, e daí eles consigam passar lá para a Finlândia, mas por enquanto não tem nenhuma imagem disso, né? Impressionante, um monte de imigrante pobre, mas com bicicleta, conseguem bicicletas e abandonam as bicicletas, deixam para lá, né? Ou seja, está mais do que na cara que isso daí é direcionado. É o que eu falo para vocês. Esse movimento aqui, ninguém tem dúvida que é direcionado. Eu acho que Lampedusa também, muito provavelmente, é direcionado também justamente à Rússia, querendo causar algum desastre com imigrantes na Europa para favorecer partidos mais de extrema-direita contra imigração e coisa e tal. E aí, o grande problema dessa história é até onde no passado vai essa ação dos russos, né? Quantos dessas tentativas de entrada de imigrante na Europa foi, na verdade, ação russa de guerra híbrida, né? A Rússia está preparando uma grande ação para tentar desestabilizar o governo da Ucrânia, né? Diz que vai acionar
toda uma rede de espiões adormecidos em Kiev e coisa e tal. Eu não sei se isso aqui é muito verdade, não, porque a verdade é que eles já tentaram de tudo para desestabilizar o governo ucraniano, né? Mas o Oleksiy Danilov, que é o secretário lá de defesa ucraniano, disse na entrevista para o The Times que eles vão tentar fazer isso agora, justamente porque viram que não vão conseguir ganhar na linha de frente, né, no ponto militar, vão tentar desestabilizar o governo ucraniano, né? Mas o fato do pessoal saber disso meio que já anula qualquer tentativa deles, né? Bom, a gente já tinha falado sobre isso, mas parece que 20% da produção industrial da Rússia já estão com problemas devido à falta de peças importadas e componentes devido às sanções, né? A gente vê como sanção funciona, né? Demora um tempo, não é uma coisa para fechar totalmente, nunca vai acabar totalmente, mas a dificuldade de conseguir essas peças com o tempo vai degradando a indústria russa, né? Particularmente refinarias de óleo estão com muitos problemas lá, né? E aviões também, né? Esse caso desse avião que teve que pousar foi um desses casos. Segundo um relatório da inteligência ucraniana, com dados secretos do órgão de aviação russo, a indústria de aviação russa está próxima do colapso, tá próximo de parar de funcionar completamente. E é mais ou menos o que sai aqui no Aerolin também. A Aerolin está dizendo aqui que as sanções contra a Rússia têm pesado na aviação comercial do país, que perdeu 100 aviões comerciais até agora, né? 76 aviões de passageiros a menos, quando comparado ao início de 2022, devido às sanções. Ou seja, o que está acontecendo é exatamente isso. Estão chegando perto do colapso, porque eles têm feito aquela questão de reaproveitamento, de canibalização de avião, para pegar a peça de um para usar no outro. Só que isso só dura durante um tempo. Por quê? Porque as peças que tendem a quebrar, que tendem a precisar de serem substituídas, são as mesmas, né? Então, rapidamente você canibaliza os aviões todos, e embora tenha um monte de outras peças nesses aviões canibalizados, a peça que você precisa, você já usou. Então, ele não serve mais para nada, né? É realmente crítico isso daí, mas mostra que a sanção funciona. Isso daqui agora também são os russos reclamando da indústria automobilística russa, né? O carro recém-lançado lá na Rússia, um carro russo recém-lançado e coisa e tal, o cara tá falando aqui, olha só, mas esse carro aqui é da JAC, é chinês, é 100% chinês. Ele fala aqui que ele não conseguiu achar uma única peça russa no carro, né? É um carro que está sendo vendido como russo, produzido na Rússia, feito pela Rússia, mas é 100% chinês o carro no final das contas. Só tem a marca russa no final das contas, né? O pessoal está reclamando lá porque a verdade é que a Rússia tem uma tradição de ser boa em construir coisas, né? Carros e coisa e tal. Eu não sei, né? O Lada que chegou aqui no Brasil uma época não era essas coisas todas não, mas enfim, o pessoal lá está chateado que descobriram que a Rússia e a capacidade industrial dela é nula. O que tem vem da China, né? Bom, uma boa notícia, o ouro de Sitian, né? O Sitian Gold, chegou lá na leva de Kiev-Petschersk, vindo da Holanda, né? Essa história é a seguinte: esse ouro de Sitian é um museu ucraniano que tinha em Simferopol, lá na Crimeia, e só que em 2014, quando a Crimeia foi tomada pelos russos, essas peças estavam na Holanda, estavam fazendo uma exposição em museus holandeses, né? Aí os russos queriam essa peça de volta, porque é do museu lá da Crimeia. Os holandeses falaram, não, pô, isso é uma invasão, vocês invadiram a terra. Isso ficou rolando nos tribunais holandeses, quem é que teria direito a esse ouro, né, o Síntio, e finalmente teve a decisão de que era o governo ucraniano. E daí a Holanda mandou esse ouro para o governo ucraniano. São várias peças, tá? Essa aqui é uma dessas peças. É uma coleção inteira de peças feitas em ouro ali na região da Crimeia, né? E aqui está entrando na lavra de Kiev-Petschersk. Eu tive aqui, eu passei nessa rua aqui para ver essa lavra, muito bonita, as igrejas ali. É uma espécie de aglomerado de igrejas, são várias igrejas no mesmo lugar. Enfim, é muito bonita essa região aqui, né? Eu tenho que fazer esse vídeo. É uma das coisas que eu fui lá em Kiev, gravei, tô com a gravação, mas ainda não tive tempo de parar, editar, montar um vídeo e publicar desde maio, né? Realmente muito relapso da minha parte. Bom, a boa notícia que a gente tem é justamente que dia 4 de dezembro, semana que vem, o Congresso americano pode votar a ajuda à Ucrânia e a Israel, né? Vamos torcer
para dar tudo certo, para eles aprovarem isso. A Ucrânia está precisando, Israel também, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.